Quantas vezes nos pegamos vivendo uma vida sem objetivo, sem propósito, vivemos uma vida insatisfeita porque não temos clareza de qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes nos pegamos, insatisfeitos, tristes, abatidos, às vezes até esmurecido porque não temos uma clareza do que Deus tem para nós e do que Deus quer para nós. Hoje, nesse devocional, eu quero te convidar a conversar e refletir comigo sobre quais são os planos de Deus para a sua vida. Como você tem vivido a sua vida? Será que você está vivendo de fato o que Deus pensa e o que Deus projetou para a sua vida? Ou você está distante daquilo que Deus tem para você? Primeiramente, nós precisamos entender que Deus tem planos acerca de nós. Deus tem planos acerca de você. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: Porque eu sei bem os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim de esperança. Há outra versão que diz: eu sei bem os planos que tenho acerca de vós. Eu sei bem os planos que tenho para vocês. Ou seja, Deus, Ele tem planos para nós. Muitas vezes nós é que não conseguimos entender o que Deus realmente quer para nós. Agora, existem alguns empecilhos que nos impedem de fato de viver os planos que Deus tem para nós. E deixa eu te perguntar, você saberia dizer com clareza qual é o plano de Deus para a sua vida? E mais, qual é o plano de Deus para a sua família? Você sabe dizer com clareza? Nós precisamos entender que, às vezes, Deus tem plano para nós, mas o que nos impede? Primeiro, a falta de relacionamento com Deus. Uma vida sem relacionamento com Deus, sem oração, sem uma busca dEle, vai ser difícil entender o que Deus realmente quer para nós, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você. Então precisamos ter clareza do que Deus tem para nós e só vamos ter clareza quando nós tivermos um relacionamento com Ele. Aí, o que acontece? Muitas vezes nós estamos com a nossa vida de oração aquém do que Deus espera. Nós não passamos tempo, investimos tempo aos pés do Senhor para entender o que de fato Ele quer para nós. Por isso, a primeira coisa que precisamos fazer concernente para entender os planos de Deus para as nossas vidas é reajustar a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Ele. Precisamos mudar as nossas atitudes e começar agora pela maneira correta, que é uma vida de oração, de busca. Muitas vezes, quando estamos perdidos, é porque falta oração em nossas vidas. Quando estamos, desnorteados, sem saber o que fazer, muitas vezes é porque nós estamos com a nossa vida de oração aquém do que Deus espera. Então, o primeiro passo é mudar as nossas atitudes concernente à nossa vida de oração. Se estamos negligenciando isso, precisamos mudar e restabelecer a vida de oração, um relacionamento com Deus. Segundo, precisamos tomar cuidado com a inconstância. A inconstância nos impede de viver os planos de Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que é um mês constante, uma semana constante, aí na outra semana já não é mais, começa uma vida de oração, bem dedicada e depois esmurece, aí começa no jejum, na leitura da palavra, começa uma busca no Senhor e depois esmurece. O que precisamos fazer é ter constância e para enfrentar a constância, para enfrentar a inconstância, precisamos encarar nossa vida como ela é. Não podemos viver nossa vida de acordo com as nossas emoções e vontades. Hoje eu não estou com vontade de ler a palavra nem de orar, então não vou fazer. Não pode ser assim. Eu não posso agir de acordo com a minha vontade. Eu preciso ser constante, eu preciso ser fiel naquilo que Deus pediu para mim, que é meditar na palavra dele de dia e de noite e ter uma vida de oração. Precisamos encarar a inconstância, E às vezes o que nos está atrapalhando de viver os planos de Deus é justamente a falta de constância. Não sei como está a sua vida de oração, como está a sua vida com Deus. Talvez você parou, você estagnou, você, na verdade, até retrocedeu
e você não é mais constante como era e isso está te atrapalhando. Precisamos, na verdade, você precisa hoje voltar à constância, voltar a uma vida ativa com Deus. E terceiro, você precisa de foco. Foco. E a gente precisa entender que, às vezes, o plano que Deus tem para um irmão não tem para mim. Por isso é importante ter o foco. Eu preciso ter foco no que Deus tem para mim. Deus tem um trabalhar dele na vida de cada um de nós. Você precisa hoje entender que você precisa ter foco e clareza naquilo que Deus já falou contigo. Às vezes o que Deus quer para um, não quer para você. E por isso que você tendo foco no que Deus tem para você, vai te levar até os planos de Deus. Deus tem planos de bem para as nossas vidas. Deus tem um futuro, uma esperança para nós. Nós precisamos nos relacionar e ter esse foco. Nós precisamos de relacionamento com Deus, nós precisamos encarar em constância e nós precisamos ter foco, clareza no que Deus tem para nós. Se você viver disperso, se você está distraído com as coisas dessa vida, infelizmente você não vai viver os planos de Deus. Hoje o inimigo investe tantas coisas, meus amados, para nos distrair, para tirar o nosso foco. Nós precisamos voltar ao foco. Precisamos focar em Jesus. Precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Sabe, Deus tem planos para a sua vida, planos para a sua família, e não é planos de mal, é planos de bem. Deus tem o melhor para a sua casa, o melhor para você, o melhor para a sua vida, e talvez você se esqueceu disso, talvez você se esqueceu dos planos que Deus tem para você. Eu quero, nesse momento, te convidar a você trazer à sua memória o que pode te dar esperança, que Deus tem planos para a sua vida e é planos de bem, uma esperança, um futuro glorioso para você. Lembre-se, volte a ter um relacionamento com Deus, volte a ser constante e volte a ter foco na sua vida, porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te louvar e bendizer o teu nome. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor tem planos para as nossas vidas e nos ajude, Espírito Santo, a colocar essa palavra em prática, a voltar a ter um relacionamento contigo, constante, todos os dias, buscando o Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai. Senhor, nos ajude a ter foco, nos ajude a encarar em constância, que o Senhor esteja revelando a este irmão, essa irmã, esse inscrito, essa inscrita, os planos que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor. Assim eu oro, Deus agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra tocou o seu coração, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Até mais.